todos. Mais uma vez estou aqui e eu senti de colocar uma frequência, uma música para vocês, porque eu recebi, né, essa orientação, esse projeto de compartilhar com vocês sobre a minha travessia do despertar de consciência e deixando bem claro, tá, gente, que eu estou no processo, eu estou no caminhar nesta travessia e, e essa orientação é que justamente possam ajudar aqueles que também que também estejam passando por esse processo, estão perdidos, não sabem como fazer, como agir, e que sirva também de orientação para você que ressoar com a minha energia, né? E tudo é energia, o universo é energia, e a partir do momento que a sua energia ressoa com a minha, provavelmente você vai receber o meu vídeo. E como eu fui convidada a trazer a minha verdade, a verdade da minha alma, então estou trazendo a frequência pleiadiana, né, dos nossos irmãos estelares pleiadianos, a consciência pleiadiana, eles são humanoides como nós, estão entre nós. Muitos de nós somos os pleiadianos, né? Eu tenho origem pleiadiana, mas eu não vim aqui falar sobre isso hoje. Eu vim dar continuidade ao primeiro vídeo, né? Hoje é o segundo vídeo. E eu vim dar continuidade ao meu processo, né? Como que foi, né? O despertar. E o que eu trago para vocês nesse primeiro momento é que o nosso despertar, o meu despertar se deu com situações desafiadoras, várias. E, e quando eu paro para pensar em toda a minha vida, essas situações, elas se iniciaram desde a infância. E a grande maioria de nós é na infância, mas nós não temos ainda maturidade suficiente para entender todo o processo que estamos passando na infância e entender que faz parte de um despertar, de todos os desafios que são colocados para nós, eles querem nos mostrar padrões que nós ainda mantemos. Muitas vezes padrões que não são nossos. Não são nossos. Como eu disse no primeiro vídeo, nós nascemos com uma carga energética informacional da nossa mãe, do nosso pai, da nossa ancestralidade materna e da nossa ancestralidade paterna em nós. E também de todos os nossos fractais de alma, que eu vou trazer mais para cá para vocês entenderem o que seria isso. Então, nós não nascemos com uma página em branco. Nós já nascemos dentro de nós com emoções, padrões, traumas nas nossas memórias celulares. E vamos repetindo esses padrões ao longo da vida, até que você desperte, você reconheça o padrão e você escolha de forma consciente fazer diferente. Porque nós estamos aqui para acordar, para entender que a gente pode mudar os padrões, a gente pode romper essas correntes que nos travam. E voltando lá atrás, no meu passado, quando eu trouxe, né, a situação de quando eu era criança, eu tinha uma voz interior muito crítica. Era uma voz que era mais forte do que eu.
nem parecia ser a minha própria voz, porque era uma voz muito forte, muito firme, que hoje eu entendo que é o ego, querendo me proteger de sofrimentos. Então, ele sempre me colocava para baixo, sempre me colocava com medo, sempre me colocava num padrão de insegurança, de incapacidade, para eu não passar daquela fase, digamos assim. E me veio para contar para vocês que quando eu estava, né, ainda passando pelo sonho da medicina, a minha infância inteira, não me sentindo capaz de fazer o curso de medicina, por não me sentir inteligente o suficiente, não me sentir capaz, não sentir que teria uma boa memória. Hoje eu entendo que não é memória, e sim um aprendizado, né? E então, depois que eu me formei na enfermagem, muitos anos depois, eu busquei um atendimento de Theta Healing. E foi um atendimento, foi coletivo, e foi aqui em Belo Horizonte, e foi um valor popular, porque era uma escola de Theta Healing, e eles abriram, tem tantos anos isso, que eu não sei o nome, não lembro o nome da escola, mas era a escola abriu esse atendimento popular para que os alunos em formação atendessem as pessoas num valor popular. E eu lembro que isso caiu de paraquedas para mim, para minha mãe. Nós fomos. E, e foi muito bonito, porque a pessoa que foram atendimentos rápidos. Mas a pessoa que eu caí, né, assim, que me atendeu, foi muito amorosa. E nós trabalhamos essa crença, né, a crença de que eu não seria capaz de passar por medicina. E nesse atendimento de poucos minutos, eu rompi essa crença. Ali, ela me fez me reconectar com a minha essência, com a minha força interior. E quando a gente se reconecta com a nossa força interior, com a nossa essência, você sente que você pode tudo. Você rompe crenças, você rompe padrões, você rompe correntes que te aprisionam. Em quantas vidas, a quantas eras, a quantas ancestralidades. E hoje eu entendo que a chave de tudo é essa reconexão com a nossa essência, com a nossa consciência suprema, com o nosso eu superior. E depois que eu fiz esse Theta Healing e rompi essa crença, eu ainda não tinha me decidido ainda fazer medicina por questões financeiras, né? Depois de alguns anos que eu contei para vocês, que era 2021 que eu passei, então eu estudei 2022 e 2023. Então, eu comecei a cocriar, né, passar no vestibular e trazer para vocês que eu não estudei como um aluno que quer passar para medicina, né, que estuda, porque eu sempre trabalhei, né, trabalhava, dava plantão, então. E aí eu comecei a fazer um cursinho online. Nesse cursinho online, eu ia estudando e relembrando algumas coisas. Mas, além disso, eu sabia que não seria o suficiente para passar no curso de medicina. Eu comecei a trabalhar em mim o Ho'oponopono. Não sei se vocês já ouviram falar dessa técnica, a técnica do Ho'oponopono. E eu conheci essa técnica através de uma mãe de uma paciente minha, no transplante de órgãos, né? A filha dela fez um transplante renal, era uma criança, e ela
praticava o Ho'oponopono e me mostrou o canal da Beth Russo, a Beth Russo, que traz o Ho'oponopono mágico. Então, eu comecei a fazer todos os dias para mim, eu fazia para mim, e depois fazia para o sucesso no vestibular. O Ho'oponopono, gente, é uma técnica havaiana que ele trabalha o nosso subconsciente. Ele trabalha limpando e liberando memórias no nosso subconsciente. Então, não é que você vai fazer o Ho'oponopono para ganhar na loteria, né? Que ele não é isso. Ele vai limpar as energias densas que estão no seu campo, né? Que estão impedindo que você, por exemplo, ganhe na loteria. Ou você passe no vestibular. Então, ele vai limpando no seu subconsciente energias densas, informações, crenças, bloqueios que te impedem de atingir o objetivo. E no canal da Beth Russo, ela recebe diário. Eu não estou fazendo propaganda, viu, gente? Mas eu só estou contando a minha experiência. E ela recebe muitos depoimentos em várias áreas da vida. E ela conta, né, que o Ho'oponopono, quem trouxe foi um médico psiquiatra lá no Havaí. E ele trabalhava no setor de alta periculosidade. Então, o setor dele, dos pacientes, eram de alta periculosidade. Então, ele pegava o prontuário de cada paciente e fazia o Ho'oponopono para cada um deles, né? E o Ho'oponopono, ele ia limpando as energias densas. E tem muita coisa envolvida, não é somente uma doença física, né? A gente sabe que esses quadros psiquiátricos podem ter obsessões espirituais e muitas outras coisas envolvidas. Mas ele curou todos os pacientes praticando o Ho'oponopono. Então, quando eu fui assistindo aqueles vídeos e, sabe, e comecei a me conectar com o Ho'oponopono, eu tenho meu japamala, até hoje eu pratico, e eu comecei a fazer todos os dias para mim e para o meu sucesso no vestibular de medicina. E aí o que aconteceu? Eu cocriei a minha aprovação. Eu não fui aprovado o número de candidatos, né, de vagas, mas eu fiquei em segundo excedente. E aí eu entrei rapidamente. E, né, como eu falei, eu passei numa universidade particular. E além de eu cocriar, ter passado nisso, eu cocriei que a minha mãe estava tentando já há mais de 2 anos vender o carro. E aí saiu tudo de uma vez. A venda do carro, uma parte do inventário, enfim. Então, só para contar para vocês que a partir do momento que você trabalha uma crença, que eu tinha uma crença muito forte, que eu não seria capaz, não daria conta de passar para medicina. Eu tinha essa crença em mim, que eu não me sentia inteligente, não era capaz, uma baixa autoestima, uma insegurança comigo. E o Teta Healer me trouxe esse rompimento dessa crença. E aí me veio o Ho'oponopono. Então, assim, eu cocriei tudo isso. Eu cocriei o financeiro, eu cocriei a vaga e comecei a estudar, né, os 2 anos do curso de medicina. Então, a gente vai tomando consciência. A consciência, na verdade, é o autoconhecimento de todos os seus padrões, de tudo que tudo que está comandando a sua vida hoje, de padrões, crenças, paradigmas, né? Isso é autoconsciência e um despertar. Então, e também me veio para falar para vocês que a minha vida inteira, né, eu trouxe sobre a dependência emocional. Eu sou gêmea, então dentro da barriga da minha mãe eu tinha alguém comigo. E a minha infância inteira, eu sempre fui muito. Eu e a minha irmã éramos uma só. É como se a gente não tivesse uma consciência separada.
A gente ia na padaria juntas, a gente ia tomar sorvete juntas, quando ia sair, a gente era sempre juntas, né? Então, quando ela começou a namorar, na adolescência, eu senti muita dor, eu senti, eu senti uma perda muito grande ali, um sentimento de perda, uma dor, eu não sei explicar direito, uma separação, né? E aí eu transferi isso para minha mãe. E, e tá me vindo para contar para vocês que ao longo de toda a minha vida eu tive vários relacionamentos, mas não eram relacionamentos duradouros. Sempre foram relacionamentos. Eu sabia que não era pessoa, eu sempre tive certeza. E a maior parte da minha vida eu sempre estive em solitude. E o primeiro amor da minha vida, né, o primeiro homem que eu namorei, tivemos um namoro. Na verdade, não foi o primeiro. Eu já tinha tido dois namorados anteriores, mas eu não senti o sentimento de amor. Então, esse foi o terceiro, meu terceiro namorado. E realmente eu alcancei o sentimento de amor por ele, mas eu sabia que era kármico, porque eu sabia que não ia dar certo. Eu sempre tive, desde criança, uma intuição muito forte. E ele me ativou a ferida da traição, né, muito forte. E depois desse relacionamento, é como se tivesse construído uma barreira em torno de mim. E todos os outros não duravam mais do que 2 meses, os meus relacionamentos. E além de não durar, né, esse durou 11 meses, ou seja, não foi nem um ano, foram 11 meses. E os outros, que eram 2 meses, chegava num certo ponto da pessoa encostar no meu braço, né? E eu senti nojo, eu senti rejeição, eu senti repulsa, né? E só hoje, com o meu autoconhecimento, eu fui adentrando a essas barreiras. E eu fui levada emocionalmente a entender todo esse processo. E hoje, o que eu tenho para falar para vocês é, com a minha consciência de hoje, né? Já mais desperta, mais consciente, eu carreguei e ainda carrego em mim memórias dos meus pais, da minha ancestralidade, de um feminino muito ferido, de um feminino que sofreu muitos abusos, de um feminino que teve que vestir calças para ir para a vida e tomar todas as responsabilidades. E além disso, eu trago uma repulsa com o masculino. Eu trago um medo do masculino, eu trago uma rejeição do masculino. Então, assim, hoje eu consigo ver que eu construí uma armadura em torno de mim. Porque eu sempre me questionei que quantas amigas eu tive que terminavam um relacionamento e já começava outro. Terminava um, começava outro, terminava. Gente, e eu nunca consegui fazer isso. Eu tinha uma barreira intransponível. Eu sempre tive muita dificuldade de me entregar, de gostar. Para mim, eu não conseguia me relacionar sem ter o mínimo de que me tocasse de alguma forma. Então, e hoje eu consigo ver, ao longo de todo o meu despertar, isso não foi, foram os poucos que foram me trazendo situações para eu ir entendendo o meu caminhar, a Melina nesta vida, né?
tudo que aconteceu, que a Melina carrega de memórias. E o que me ajudou a identificar isso? Terapias holísticas, terapias multidimensionais, hipnose, a auto-hipnose que eu faço, o Theta Healing, constelação, mapa astral, tudo isso te leva ao autoconhecimento, né? E eu mesma, em processo de auto-hipnose, eu acessei várias coisas de fractais meus, de outras mulheres sendo abusadas. Em mapa astral foi identificado a minha ancestralidade materna, ela é muito presente em mim. Durante a gestação da minha mãe, eu recebia informações da minha ancestralidade, né, de mulheres que viveram numa escassez amorosa, essas mulheres que precisaram vestir calças, né, e ser mãe e pai, porque muitas vezes o marido, naquela época de antigamente, os homens ou viajavam para trabalhar, né, ou trabalhavam na roça e tal. Então, sim, a responsabilidade da casa, dos filhos, de tudo, sempre eram com as mulheres. E as mulheres não tinham o apoio da figura masculina. Então, eu estou trazendo para vocês o que está sendo me pedido, né, para realmente me abrir e contar o meu processo de como tem sido, né, o despertar. É tomar consciência do que te move hoje, né? E hoje eu vejo que desde 2025, quando eu fiquei frente a frente, né, com o meu espelho, e ele foi me ativando todas as feridas emocionais, todas, 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 a rejeição, o abandono, a traição, injustiça, tudo. E aí, desde então, eu percebi que intuitivamente eu comecei a buscar autocura, um autorresgate do meu feminino. E precisamos fazer isso, porque hoje eu entendo que, como eu construí essa armadura em mim, então eu só atraí, ao longo da minha vida, homens indisponíveis. E tudo isso, gente, não é o outro. Tudo que nos acontece somos nós. Somos nós. Tudo é sobre o meu universo. É o universo da Melina. Eu sou a personagem principal do meu universo. Então, tudo o que está sendo mostrado para mim sou eu. Então, tudo que eu atraí para mim nos relacionamentos de traição, de relacionamentos, pessoas que não estavam disponíveis para entregar um amor verdadeiro, pessoas que tinham outras prioridades, enfim, e outros tipos de situações, né? Só estava se referindo a mim, nunca foi o outro. Então, todas as vezes que eu me senti rejeitada, que eu me senti abandonada, que eu me senti traída, que eu me senti injustiçada, que eu me senti desvalorizada, tudo era eu. E mais uma vez venho para reforçar que todas as situações desafiadoras que nos acontecem é para o seu despertar. Porque não teria uma outra forma de você despertar. Se você está passando por isso e você vai se identificar comigo, você escolheu esse caminho, esse processo, como eu escolhi, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tomar as responsabilidades, assumir as responsabilidades, né? E como sair disso? Como fazer para aumentar essa consciência? Como então, gente?
Existem vários tipos de terapias, vários. Olha, eu respeito com muito carinho, muito amor, eu respeito os psicólogos. Eu já fiz terapia com psicólogo, mas para mim não deu certo. Começou a dar certo para mim, e hoje eu entendo que eu sou uma semente estelar. Eu não sou essa consciência terrena, como tem pessoas que são terrenos, né? Tem consciências que estão vindos a partir do planeta Terra mesmo. Eu não, eu não sou essa consciência. Então, tudo para mim é tudo muito mais profundo. E eu sempre senti tudo muito profundamente. As dores muito profundamente. Então, os términos de relacionamento, mesmo eu não amando e sentindo que havia o amor da outra pessoa por mim, eu sentia dor porque ele estava sofrendo. Então, eu sempre senti tudo de forma exacerbada, mas porque eu carrego isso em mim, né? Eu tenho isso muito expansivo, né? E hoje eu entendo que eu capto isso das pessoas, eu capto o campo das pessoas. Então, você que está nesse caminho, as terapias holísticas, integrativas, as terapias mais expansivas de consciência, essas terapias vão te ajudar. Porque hoje eu falo com vocês que não tem outro caminho. Nós precisamos ir naquelas memórias para ressignificar. E não é fazendo propaganda do meu atendimento com hipnose, mas a hipnose clínica é uma técnica mais cirúrgica e ela agiliza o seu processo. Por exemplo, você identificar um padrão de, de relacionamento que você atrai o mesmo tipo de padrão no seu relacionamento. A hipnose, ela consegue te levar para a origem disso, né? E você vai na origem e você acessa vários gatilhos ao longo desta vida ou de outras, de quem você está herdando isso, né? Ou dos seus próprios fractais, que é você em outras realidades. E como já aconteceu comigo, hoje eu entendo que eu criei um bloqueio muito grande no relacionamento, porque o meu maior medo é o medo do amor. Eu sinto um medo enorme do amor de alma. O amor de alma é um amor verdadeiro, é um amor que não é um amor da 3D. Não é esse amor que cobra, não é esse amor, não é isso. O amor de alma é muito além do que a gente vê. E é uma entrega muito profunda, esse amor. E ao longo dos meus acessos, né, através da hipnose, eu acessei várias vidas em que eu estive com essa pessoa e essa pessoa morreu. Eu estive com essa pessoa e essa pessoa me abandonou. Eu estive com essa pessoa e eu o traí. Ou ela me matou. Então, assim, são várias existências, realidades. Eu não vou falar mais de vidas passadas, porque não existe, é tudo no agora. E a partir do momento que a gente acessa essas memórias e vamos ressignificando, né? Vamos trabalhando ressignificar a aceitação, o perdão, a liberação, o amor incondicional, e isso vai mudando na sua energia, nas suas informações do seu campo. Então, isso vai quebrando as correntes do medo do amor, né? Por exemplo. Então, isso faz parte de um despertar de consciência. O despertar de consciência é o autoconhecimento. É você ir profundamente entender quem é você, o que é você,
né? Os seus fractais, porque você carrega muitas informações no seu campo e você vai atraindo situações para você dessas informações. Porque por mais que eu queira construir uma família, ter filhos e me casar, se eu não limpar essas informações, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir me entregar. E eu vou continuar atraindo homens indisponíveis. Porque eu não consegui liberar totalmente. E isso não vem somente de mim, dos meus acessos de outras existências. Vem da minha ancestralidade, vem dos meus pais, dos meus avós, bisavós. Vem, entende? Então, assim, eu atraí nascer numa família que também tinha problemas de relacionamentos. Meus pais, meus avós, e assim por diante. Então, são camadas. É uma espiral, como diz o Hélio Couto. Então, o Hélio Couto também foi responsável pelo meu despertar de consciência, porque aí eu fui entendendo que o tempo, ele não é linear, ele é uma espiral. Então, você vai acessando uma camada, depois você... E aí você recebe outro gatilho, você vai acessando outra camada, você vai limpando, aí você recebe outro gatilho, e aí você vai limpando. Você vai limpando camadas de você, entende? Então, é isso. É só para trazer um pouco de clareza como está sendo o meu processo, né, do despertar de consciência. E falar para vocês, gente, para não ter medo, não tenha medo de acessar todas as informações que você carrega que estão te travando, estão bloqueando o seu caminhar por medo, por insegurança, por você estar honrando um padrão familiar, né? Porque você confia na pessoa e você é atraída. De onde vem isso? Isso é seu? Quando é seu, você começa a limpar. Aí você recebe de novo o gatilho. Aí, de onde mais vem isso? É da sua mãe? É do seu pai? É dos seus avós? Então, isso faz você ter mais autoconhecimento do que você carrega de informação no seu campo. E lembrando, gente, que quando a gente se nega a olhar para as emoções são ativadas através das feridas emocionais. Quando você finge que não sente, quando você não quer, uma hora vem a conta para o físico. E o nosso corpo físico começa a receber informações, acumular informações, vai parando energeticamente os nossos chakras, e aí ela se manifesta através de algum tipo de doença, ou doença física, ou doença mental, né? E eu vou fazer vídeo sobre isso, já me veio para fazer, mas eu vou seguir o fluxo do que está me sendo orientado, né? E eu estou aqui abrindo verdadeiramente quem eu sou, porque eu pedi a Deus, eu pedi a minha espiritualidade para me ajudar a soltar todas as resistências, soltar o controle, soltar o apego e as expectativas. E, e esse trabalho, né, isso que eu estou fazendo, já me veio que isso também vai me ajudar a tudo isso, né? E eu estou aqui sem máscaras para dizer para vocês que é não fácil, mas é um processo muito bonito de autorresgate. E a gente fica nos altos e baixos emocionais, mas isso faz parte do caminho do despertar espiritual, do despertar de consciência, de um caminho ascensional. É você não negar mais todas as suas partes. A sua parte triste, a sua parte feliz, a sua parte deprimida, a sua parte com raiva, a sua parte com ódio, a sua parte ciumenta, a sua parte, enfim, invejosa.
Nós somos tudo isso. E o nosso processo de autorresgate é você abraçar todas as suas partes e falar: ó, eu estou te vendo e eu estou com você. Eu não vou mais te abandonar. Eu estou com você, raiva. Eu estou com você, inveja. Eu estou com você, ciúmes. Eu não vou mais te abandonar. E é isso. E mais uma vez, dizer para vocês que o que faz com que a gente saia dessas emoções, né, dessa frequência, porque querendo ou não, isso, quando a gente entra, né, a gente abaixa a nossa frequência vibracional. O que faz a gente sair é se reconectar com a essência divina, é você se reconectar com o divino, é você ter um tempo para você respirar consciente, para você fechar os olhos e sentir subindo, a sua consciência subindo, 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 até que você se sinta abraçada por Deus, né? E o meu canal do Instagram, para quem quiser me acompanhar, eu vou deixar aí, é melinasantana.terapeuta. Eu estou voltando a fazer um momento conexão. O momento conexão é um momento em que você desacelera. É um momento em que você é convidado a desacelerar a sua mente, respirar consciente e fazer uma meditação. Entrar numa meditação junto comigo, numa guiança. E eu nunca estou sozinha, eu sempre sou levada e guiada pela minha equipe. Então, se você sentir no seu coração, lá na minha página tem vários. Chama Momento Conexão. Tinha muito tempo que eu tinha parado, mas hoje, né, dia 19 de maio, eu vou fazer às 22 horas. Então, se você sentir o chamado, esteja comigo lá e se entregue verdadeiramente, né? E qualquer trabalho que você sentir de buscar, qualquer tipo de terapia que você sentir, vá de coração aberto, vá e se entrega, seja verdadeiro com você, seja coerente com a sua alma. Então é isso. Espero que de alguma forma tenha tocado vocês em algum ponto, trazido algum tipo de clareza, né? E aos poucos eu vou trazendo mais consciência dos meus processos, que às vezes isso pode ajudar alguém que também está passando por processos parecidos, tá bom? E é isso. Um grande beijo para todos. Eu vou parar a gravação.